Educação à distância, mudando realidades. Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa última aula da disciplina de elaboração e gestão de projetos. Hoje a gente vai relembrar alguns conceitos, a gente vai fazer a revisão para que todos vocês possam fazer uma excelente prova daqui a pouco. Então, vocês já sabem qual é o esquema, né? 50 minutos de aula inicial agora. No entanto, não significa que vocês não precisam participar. Se surgir alguma dúvida ao longo das explicações, vocês podem ir perguntando pelo WhatsApp, que o professor Ademar vai estar aqui justamente para poder receber essas perguntas de vocês e a gente está esclarecendo todas essas suas dúvidas, ok? Então hoje a gente vai iniciar aqui já com alguma parte conceitual do que é projetos, a gente vai ver um pouco sobre equipe, vai ver um pouco sobre riscos, erros comuns, fatores de sucesso. Tem muita coisa que a gente tem que ver para que vocês possam fazer aquela prova tranquila, né? Aliás, a gente está encerrando a disciplina e, além disso, a gente está encerrando também o curso. Parabéns para todos vocês. Antes de iniciar aqui e passar o conteúdo da nossa aula, queria também dar aquele alô especial, parabenizar os alunos da Escola Plácido de Castro, lá em Jaru, que mandaram as fotos no WhatsApp da atividade de percurso 2, que era justamente fazer aquele plano de projeto utilizando a ferramenta de administração de projetos que é o Canvas, e vocês conseguiram desenvolver da forma que a metodologia ali pede, né? Então, parabéns para todos vocês e para todos os demais também. Agora vamos conhecer aqui o conteúdo da nossa aula. Eu sou o professor Saulo, só para que vocês não esqueçam, e eu não estou sozinho, né? Passar a palavra aqui para o professor Ademar. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam ligados na aula de hoje, que é apenas uma revisão de todo o conteúdo que nós já vimos anteriormente e depois, né, todos para a execução da prova, que está facílima, né, o professor Saulo? Perfeito, o professor Ademar resolveu em 15 minutos a prova, né? E aí vocês eu acho que vão resolver em 10, porque eu tenho certeza que está todo mundo preparado. Agora, bora conhecer aqui o que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Conteúdo, gente, ó. Conceito de projeto e gerenciamento de projeto, PMA e PMBOK e seus macroprocessos e áreas de conhecimento, fatores de sucesso em um projeto, erros comuns praticados no gerenciamento de projetos, o que é escopo, a estrutura analítica do projeto, EAP, conceitos gerais de riscos, identificação de riscos, a cooperativa, o gerente e a equipe, trabalho em equipe, desempenho da equipe do projeto, o gerente de projeto e o seu papel. Então, tudo isso aí é o conteúdo que a gente tem para a nossa teleaula de hoje. Não é pouca coisa, não é isso, professor Ademar? E aí eu já pergunto para os alunos, o que é projeto? Alguém aí lembra qual é o conceito de projeto? Bora dar uma revisada, gente? Pega aí papel, caneta, bora anotar esse conceito aí, ó. Pode ser que a gente utilize ele na prova, não é isso? Olha uma dica importante do professor Saulo aí. Hoje eu estou animado, professor Ademar. Está animado? Vamos lá. Hoje eu estou animado, né? Então, bora ver aqui qual é o nosso conceito, tá, gente? Ó, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, o que a gente tem em destaque aí, ó? A palavra temporário, as palavras temporário e exclusivo, né? Ou seja, é algo que tem início, meio e fim para um objetivo único. Tá bom, gente? Isso aí é o conceito de projeto. Um outro conceito que a gente utiliza bastante, ó. Projeto é um empreendimento não repetitivo, composto por uma sequência de eventos com início e término, conduzido por pessoas para obter um novo produto, serviço ou resultado, que deve obedecer a um orçamento aprovado, ou seja, ele tem um custo para ser executado, ser concluído em prazo especificado, além disso eu tenho um cronograma a cumprir, tá? Utilizar pessoas ou materiais, eu sempre tenho recursos disponíveis no meu projeto, e, por último, está em conformidade com as especificações, que aí é o escopo e a qualidade. Ou seja, aquelas atividades que eu planejei, dentro dessas atividades eu tenho objetivos e entregas a seguir, e a qualidade esperada, que é aquilo que a pessoa me pediu para fazer, certo? Meu projeto, meu objetivo maior. Então, eu vou ter sempre aí, ó, projeto aqui no centro, eu vou ter custos, recursos, tempo, escopo, qualidade. Lembrando que esses recursos pode ser pessoal, tá? Material, e também aí da própria cooperativa, como espaço físico,
por aí vai, tá? Tudo que eu preciso, tecnologias, tudo que eu preciso para poder desenvolver as atividades do meu projeto, ok? Espero que o pessoal tenha anotado essa dica aí, né? A gente vai relembrar um pouco de história agora, tá, gente? Vamos voltar ali na história sobre gerenciamento de projetos, ok? Ó, a gerência de projetos surgiu como uma disciplina nos Estados Unidos. Muita coisa surgiu nos Estados Unidos, não foi, professor? Estados Unidos é precursor aí de grandes tecnologias, ferramentas, inclusive, não só do gerenciamento de projeto, mas da tecnologia da informação, da administração. Enfim, é um país que está bem à frente às pesquisas, não é isso? Então, não é diferente na disciplina de gerenciamento de projetos. Surgiu como uma disciplina lá nos Estados Unidos. O seu percursor foi Henry Gantt, especialista em técnicas de planejamento e controle, que utilizou o gráfico de barra como uma ferramenta de gerência do projeto, associado às teorias da administração científica de Frederick Taylor. Aí já é bem específico da área da administração, né? Que a gente tem aí até a teoria do Taylorismo, não é isso, professor? Isso. Certinho? Taylor é um dos precursores, né, da área de gestão, também dos Estados Unidos, né? Isso. Gantt deixou um grande legado também, que ele ganhou até... tem um gráfico que foi batizado com o nome de Gantt, não é isso, professor? Se eu não estou equivocado com a informação, mas se eu não me engano foi isso. Então, gente, ó, lá na década de 1950, teve início a era moderna da gerência do projeto. Tá? A gente viu que existem projetos bem antigos. Não sei se o pessoal lembra aí das pirâmides do Egito, se o pessoal lembra da muralha da China. Geralmente são projetos que perduram aí até hoje e que são da área da engenharia, né? Então, assim, são exemplos de projetos da antiguidade. Na era moderna, ó, a gente começou a trabalhar com projetos mais profissionalmente falando em 1950. E em 1969, o Project Management Institute, o PMI, iniciou o desenvolvimento de uma metodologia de gerenciamento para servir aos interesses das mais diversas empresas, da indústria de software à da construção. Então, a gente tem aí um instituto criado em 1969, não é isso? PMI, que é a sigla, né? Aí a professora de inglês, o pessoal está tendo inglês, eu estou vendo lá no chat Zap, né? Vai perdoar aí o meu inglês, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? Lá nos Estados Unidos também, que auxiliou principalmente os projetos voltados aí ao construção de softwares e também da engenharia, né? Em 1981, os diretores do PMI autorizaram o desenvolvimento de um guia de projetos, o Project Management of Knowledge, ou seja, o meu PMBOK. O que é o guia, gente? É aquela receita de bolo, né? Vai te dar os passos que você tem que guiar para poder desenvolver um projeto da melhor forma possível, né? Que você consiga atingir seus objetivos de forma mais clara, de forma mais simples, ok? Não significa dizer que se você seguir todos os passos, o seu projeto terá sucesso 100% garantido. Não quer dizer isso, mas quer dizer que se você seguir os passos, as chances, probabilidade de estar tudo certo com o seu projeto são maiores, com certeza, né? Ó, contendo os padrões e as linhas mestras das práticas que passaram a ser amplamente utilizadas. Atualmente, um dos pré-requisitos essenciais para qualquer profissional é saber gerenciar projetos. A gente já falou, né? Falar de novo aqui, você vai trabalhar com projetos dentro da sua cooperativa, você vai ter projetos pessoais que precisam ser executados. Então, você tem que ter essa noção básica aí do que é um projeto, como que você vai trabalhar isso, qual é a forma de organizar, quais são as atividades mestras e o que você tem que fazer, ok? Beleza, gente? Então, vamos agora ver o que é esse guia PMBOK, tá? Ó. É uma publicação do PMI que apresenta um conjunto de padrões e boas práticas em gerenciamento de projetos. Anotem isso aí também, tá, gente? É um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Teve sua primeira versão publicada em 1983, como um artigo, tá? Nem eu, nem o Ademar era nascido, né? Em 1983, né, professor Ademar? Não, então, vocês estão vendo aí que não é algo recente, né? Tá? Isso é o artigo, né? A primeira edição lançada em 1996, hoje, ela está na 6ª edição aí em 2017. Talvez em 2018, final de 2018, 2019, eles lançam aí uma outra atualização. Eles vêm apenas atualizando as edições, tá? Hoje, gente, ó, o PMI está focado em processos.
ele é estruturado em entradas, ou seja, os insumos, o que eu preciso para poder desenvolver meus projetos, as técnicas e ferramentas, que é o que eu vou precisar para poder trabalhar, e as minhas saídas, né, os resultados esperados dentro de cada processo desse. E falando em PMBOK, a gente tem aí os 5 macroprocessos, tá? Eu vou pedir para o professor dar uma lida aí nos 5 macroprocessos. Os 5 macroprocessos do PMBOK, como iniciação, né? O início, depois passamos para o planejamento, monitoramento, execução, né? Posteriormente monitoramento, e aí por fim nós chegamos ao encerramento dos 5 macroprocessos do PMBOK. Perfeito, coloquei o professor Ademar no fogo aí, porque ele quase não conseguiu ler, né? Tá ruim aqui o slide, né, professor? Desculpa aí. Mas perfeito, é isso aí, tá, gente? A gente tem essas 5 atividades principais aí, ó, que a gente chama de 5 macroprocessos. Iniciação, ou seja, concepção da ideia. Planejamento, a gente vai começar a trabalhar o que a gente pode fazer em relação àquela ideia para que aquilo se torne algo concreto. Depois que a gente planeja todas essas atividades, os nossos objetivos, a gente vai partir para a ação, ou seja, vai começar a executar. No momento da execução, aí é onde a maioria das pessoas falham, tá? Que é no monitoramento e controle. Geralmente as pessoas fazem o planejamento correto, aí deixam a mercê lá na hora da execução. Fica cada um por si, Deus por todos, não se tem um monitoramento correto, que é aquele cuidar, você ficar olhando, você ficar acompanhando todas as atividades. E o controle, não sei se vocês lembram, mas é o que? São as ações para que a gente corrija tudo que der errado. Ou então ações para que a gente possa ganhar mais tempo, ganhar um desconto maior numa aquisição, enfim. Esse é o controle. Por fim, a gente tem o encerramento. É interessante, porque podemos exemplificar como um treinador que coloca o time de futebol em campo. Isso, perfeito. Antes de colocar o time, ele inicia, né, com a pré-eleção. Então ele vai falar para os seus jogadores tudo que deve ser feito em campo, dentro do planejamento. Quando entra em campo, há uma execução daquilo que foi planejado, ou seja, jogar bem, tocar a bola, fazer o gol, que é o objetivo do jogo. Não adianta nada o treinador abandonar o time ali depois que ele coloca em campo. Ou seja, os jogadores vão perder o quê? O monitoramento do treinador, o controle sobre os jogadores, e o que vai acontecer? Possivelmente o time vai perder, né, Saulo? Verdade, então professor. o treinador tem que fazer esse acompanhamento, esse monitoramento e esse controle, né? Durante a partida de futebol. Perfeito. Perfeito? Adorei aí o exemplo do futebol, né? Futebol está em alta. E é realmente isso. Eu confesso que eu não sou muito bom de futebol, mas se você não tiver um monitoramento do time, você não consegue ali realizar alguns ajustes, não é isso? Isso. Algumas coisas aí você vai perder. E se perder, você acaba falhando no seu projeto, não é isso, gente? Então, muito cuidado com isso. Então, ainda sobre o PMBOK, ó, ele traz os 5 macroprocessos que a gente acabou de ver. E dentro desses 5 macroprocessos, você tem 9 áreas de conhecimento. 9 ou 10, vamos contar aqui depois, tá? Áreas do conhecimento que giram em torno das atividades do meu projeto. Então, a primeira dela, ó, é o escopo. A gente vai falar de escopo mais à frente. Os riscos a gente vai falar também. O tempo, as partes interessadas, a integração, ou seja, como que eu vou integrar as minhas atividades para que uma possa depender da outra, para que possa ter uma interdependência de outras atividades também. Qualidade, aquilo que realmente é esperado do meu projeto. Custos, aquisições, recursos e comunicação. 3, 6, 9, 10 áreas de conhecimento que a gente tem aí no PMBOK, tá, gente? Nessa última edição lançada, a 6ª edição lá de 2019. Então, o que eu tenho que traçar para essas áreas de conhecimento? Eu tenho que traçar planos individuais para cada uma delas, certo? Como é que eu vou fazer o gerenciamento do meu escopo? Eu vou fazer um plano de gerenciamento de escopo. Como é que eu vou tratar os riscos? Eu vou fazer um plano de gerenciamento de riscos. Como é que eu vou conseguir cumprir o cronograma do meu projeto? Vou traçar um plano de tempo lá, ou seja, uma gestão do tempo do meu projeto, aí também listando as atividades em um cronograma, ok?
Como que eu vou me comunicar com as partes interessadas? A minha equipe, vou traçar um plano de comunicação. Resumindo, você vai ter que traçar planos, você vai ter que fazer aí um planejamento para todas essas 10 áreas do conhecimento, tá? Aquele projeto que você não consegue traçar o plano ali para o escopo, riscos, tempo, comunicação e qualidade, gente, vocês vão ter muita dificuldade para poder estar chegando até o final com sucesso dentro desses projetos. Então, você tem que ter aí, no mínimo, esses planejamentos, tá, dessas áreas de conhecimento, para que vocês possam conseguir desenvolver lá o nosso projeto, ok? E aí a gente tem que lembrar sempre, né, aquela questão do monitoramento e controle que a gente falou. O professor deu o exemplo aqui da partida de futebol. Então você tem que lembrar sempre que o quê? Que o nosso projeto é uma elaboração progressiva, né? O que é isso, gente? Você está em constante planejamento. Olha só, devido ao potencial de mudança, o plano de gerenciamento de projeto é iterativo e passa por uma elaboração progressiva no decorrer do ciclo de vida do projeto. A elaboração progressiva envolve melhoria contínua e detalhamento de um plano conforme informações mais detalhadas e específicas e estimativas mais exatas tornam-se disponíveis, tá? Questão lá do exemplo do professor Ademar, não é isso? Você coloca o time para jogar. No momento da execução, ou seja, quando o juiz apita lá o início do jogo, muita coisa pode acontecer. E aí você viu que a sua formação técnica, lá o 4-4-2 não é suficiente, aí você vai mudar do 4-4-2 para alguma outra formação. Por aí vai. São exemplos que a gente traz das equipes, né? Mas que as equipes de futebol, mas que você também pode estar usando para o seu planejamento do projeto lá na sua cooperativa tranquilamente, tá? O que você tem que ter em mente? Você sempre vai precisar fazer mudanças, beleza? Lembrando que no planejamento a gente tem estimativas, a gente não tem conhecimento do que vai acontecer, a gente só vai ter esse conhecimento a partir de que o nosso projeto entra na execução. Então, se eu estou trabalhando com estimativas, muita coisa pode seguir aquilo que eu estimei, no entanto, muitas outras coisas podem fugir daquilo que foi planejado. Ou seja, eu tenho que estar sempre fazendo revisões, tá? Não adianta você fazer um ótimo planejamento e aí se acomodar na hora da execução. Você sempre tem que estar aí fazendo a elaboração progressiva do seu projeto. Continuando, gente, isto é, conforme o projeto evolui, a equipe de gerenciamento poderá gerenciar com um nível maior de detalhes. Fatores de sucesso em um projeto, né, gente? Olha só, o que se eu seguir, né, eu tenho mais chances de poder ter sucesso no meu projeto. Embora existam dezenas de definições corretas para qualificar um projeto bem-sucedido, praticamente todas concordam que um projeto bem-sucedido é aquele que, olha só, produziu todas as entregas desejadas, ou seja, tudo que foi pedido dentro da minha estrutura analítica foi feito conforme o planejado, tá? Foi contemplado dentro do prazo estimado, obedeci fielmente o meu cronograma, tá? Foi executado dentro do custo previsto, isso aqui é um dos mais importantes dentro da cooperativa, dentro das empresas. O que é isso, gente? O custo é o valor agregado ao projeto, né? Isso é aquilo que você vai estar desembolsando. Então, se você conseguir fazer todas as atividades, lá, construir o seu produto, o seu serviço ou algo exclusivo, dentro do que foi estimado, ponto para você. Seu projeto aí, ao menos em um caso, ele conseguiu sucesso, né? Agora, se eu não conseguir fazer isso, se eu onerar mais o meu custo, aí a gente vai ter alguns problemas dentro da administração e existem projetos que nem vão para frente porque o custo é bem mais elevado. A gente costuma ver isso muito em obras públicas, não é isso? Você tem lá um custo estimado de R$1 milhão para levantar uma escola, e aí você vai para a execução, quando pensa que não, eles precisam de mais 500 mil, mais 500, mais 500, mais 500, e aí a escola sai por quase R$4 milhões. O que houve aí, gente? Houve falha na execução do plano de custos do meu projeto. Não é isso? Muita coisa ali eu não consegui fazer dentro do que foi planejado inicialmente. Depois haja aditivos, né? Aí entram os aditivos contratuais, tá? Aí, gente, ó, problema para a equipe do projeto, né? Foi entregue de acordo com todas as especificações levantadas. Gente, ó, eu posso seguir o prazo, eu posso seguir o custo, eu posso fazer tudo certinho.
Mas se o meu cliente lá pediu um bolo de laranja e eu entregar um bolo de ameixa, dentro do prazo, dentro do custo, pode sair até mais barato. Mas não é aquilo que ele quer, então o meu projeto não vai ser um projeto de sucesso. Eu vou fracassar na qualidade do meu produto, tá, gente? Que são as especificações levantadas pelo meu cliente. Alcançou todas as suas metas, objetivos e propósitos, atingiu todas as expectativas das partes interessadas. Se saiu todo mundo feliz, com certeza o meu projeto teve um grande sucesso dentro da minha cooperativa. Isso aqui é interessante, gente, um olhar para o passado, tá? Embora o aprendizado das melhores práticas em muito facilite o entendimento da ciência de gerenciamento de projetos, olhar para o passado e resgatar experiências mal-sucedidas também pode ser muito importante para o planejamento dos futuros projetos. Tá? Então, ou seja, quando eu vou planejar algo novo, eu tenho que ver se alguém já fez algo parecido. E se já tiverem feito, o que deu certo dentro desse projeto? Não é isso? Quais foram as atividades que eles conseguiram executar dentro do cronograma previsto, dentro do custo necessário. Então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar. Esse olhar, gente, pode ser dentro da própria cooperativa. Eu posso criar um registro dentro da minha cooperativa de projetos e lá dentro vou relatar todas as minhas experiências vividas na execução de cada projeto dentro da minha cooperativa, como também posso verificar em outras cooperativas, em empresas, posso fazer até pesquisas na internet. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma base, então você vai olhar para o passado, ok? No entanto, não esquecer que olhar para o passado não significa viver no passado. Não é porque deu certo com um projeto que vai dar certo com todos os outros projetos, tá? Então você tem que ajustar tudo isso dentro das suas atividades diárias lá na sua cooperativa para que o seu projeto possa ser bem sucedido. Além disso, a gente tem os fatores de sucesso e também tem os fatores o quê? De fracasso em um projeto. Não é isso? Muitos deles acabam não chegando ao final e aí a gente considera que esses projetos não foram bem sucedidos. Foram projetos fracassados, tá? Então, bora conhecer aqui, gente, quais são os erros mais comuns que a gente tem em projetos. Primeiro erro, não entendimento do alinhamento do projeto com a organização. A falta de gerenciamento das expectativas das partes interessadas em relação ao projeto. Ou seja, gente, expectativas das partes interessadas. Lá no meu plano de comunicação, eu tenho que prever sempre como que eu vou estar informando o progresso do meu projeto para as pessoas que estão financiando, principalmente, né, que estão bancando os custos, que é lá os meus cooperados, ou que seja a direção máxima da minha empresa. Eles têm que estar por dentro de todos os passos importantes que eu dou dentro do meu projeto. Se eles ficarem de fora, eles não vão se sentir integrados, e se eles não se sentirem integrados, a expectativa deles em relação àquele projeto vai diminuir bastante. E aí você não vai ter o apoio necessário, às vezes, que você precisa para cuidar de pontos críticos no seu projeto. Né? E você quer mudar a sua equipe, você quer contratar mais uma pessoa, se você não tem o apoio da alta direção, você não vai conseguir fazer essas alterações da forma mais esperada possível ali, como um gerente de projeto realmente tem que agir de forma proativa, né? Porque você vai estar sempre dependendo da alta administração da sua empresa ou dos cooperados dentro da nossa cooperativa. Então você tem que prever sempre, você vai fazer um plano de comunicação, dentro desse plano de comunicação, como que eu vou estar tratando essa parte das expectativas das partes interessadas. Aí entra o pessoal que está patrocinando, entra a minha equipe, enfim, entra todo mundo que tem interesse nos objetivos desse projeto, tá bom? Falta de acordo das partes interessadas em relação aos fatores de sucesso do projeto, isso aí a gente acabou de falar também, né? Falta de um cronograma realista em que fatores como quantidade de trabalho, dependências obrigatórias, estimativa de custos e nivelamento de recursos tenham sido previstos. Ou seja, eu tenho que ter um cronograma condizente ali com a minha realidade, não é isso? O professor deu um exemplo da partida de futebol, vai lá que a gente planejou fazer 5 gols em 5 minutos, 1 minuto por gol, hein? É um cronograma que a gente consegue cumprir facilmente em uma partida de futebol? É muito difícil, né? Por mais que você esteja ali com um adversário bem
tranquilo, né? Aquele adversário fácil. No entanto, é algo que vai exigir muito mais de 5 minutos para que você possa fazer isso. E às vezes você tem lá o tempo todo de uma partida de futebol e você não consegue fazer nenhum gol. Imagina fazer 5 gols em 5 minutos de jogo, né? Então você tem que fazer o quê? O que eu quero chegar com essa minha explicação? Você tem que ser coerente, tá? Se você vai fazer aquisição de 30 veículos, é totalmente diferente você fazer aquisição de um veículo. Então você vai prever o quê? Qual é o prazo que eu preciso? Qual é o custo? Como que eu posso estar negociando com os fornecedores? Né? Então você tem que ter esses cuidados aí. Enfim, beleza? Falta de definição e comunicação sobre as responsabilidades da equipe do projeto. Isso aí é muito comum também, erros. As pessoas acabam fazendo as atividades por fazer. Elas não sabem por que estão fazendo aquelas atividades e a importância delas dentro do projeto. Tá? Todo mundo tem sua importância. Falta de aceitação formal do cronograma do projeto. Isso aí você tem que negociar com patrocinadores, tem que negociar com fornecedores. Não adianta você colocar lá uma data e não negociar com as outras partes interessadas. Tá? Bastante erro aí. Ó. Falta de identificação preliminar de riscos para o projeto. Tem gente que nem prevê os riscos. Tem gente que é tão confiado assim, no que pode acontecer, né, no sucesso profissional, que acaba nem planejando os riscos que a gente tem no projeto. E isso é um dos erros mais comuns, tá, gente? E é o que vai te levar direto para o fracasso. Falta de recursos humanos capacitados e disponíveis para trabalhar no projeto. Dentre eles, por incrível que pareça, está lá o gerente do projeto. Existem corporações, pode ser cooperativa, pode ser empresa, institutos, enfim, que acaba tendo um pouco de indicações, porque a pessoa é um ótimo técnico, no entanto, o ótimo técnico nem sempre é um ótimo gerente. Às vezes a pessoa é um indicado político, às vezes ela não tem conhecimento, não domina, nem é da equipe daquela cooperativa e acaba tendo que ser gerente de projeto lá. Então são erros comuns, tá? Que podem levar o meu projeto ao fracasso. Falta de definição de requerimentos e escopo do projeto. Ou seja, se eu não definir quais são as atividades, eu não vou conseguir nem sair do meu planejamento. Inadequação do gerenciamento e liderança da equipe do projeto. Isso aí a gente acabou de falar no exemplo anterior. Não é isso? Aí a gente vai entrar no que é escopo. Vocês lembram o que é escopo, gente? Bora ver se o pessoal lembra aí. Gente, ó. Segundo o PMBOK, o escopo de um projeto consiste no trabalho que precisa ser feito para entregar um serviço, produto ou resultado com características e funções especificadas. Anotem isso aí também. Pode ser útil, não é isso, professor? Pode. Eu estou dando várias dicas hoje para o pessoal. Né? Assim, é no escopo que se define claramente o que está e o que não está incluído no projeto, tá? Em outras palavras, gente, escopo são o quê? As atividades que eu tenho que seguir. Dentro dessas atividades, eu tenho que prever os meus objetivos e as entregas para cada uma delas. E eu tenho que seguir essas atividades numa sequência, tá? Seja ela aquisições, seja ela realizar contratos, contratar pessoa nova para minha equipe, eu tenho que prever tudo que é necessário no escopo do meu projeto. Além disso, eu tenho que ter uma noção daquilo que eu não preciso, mas eu não vou jogar fora, tá? Pode ser que eu não precise nesse momento, mas lá quando for na execução do nosso projeto, mais à frente, eu acabe precisando daquilo e aí eu vou ter ali à disposição, porque eu já levantei quais são aquelas atividades necessárias. Tá? Vamos voltar aqui para o exemplo, pode ser que não ficou bem claro, o exemplo do professor Ademar do futebol, não é isso? Então lá, ó, eu vou jogar com 4 zagueiros lá atrás. No entanto, ali, ó, eu vou prever um 5º zagueiro, mas eu não quero utilizar esse zagueiro. Eu não vou utilizar, não está no meu planejamento, mas eu vou ter esse 5º zagueiro lá no banco, porque pode ser que mais lá na frente a gente precise disso aí para poder sobreviver, não é isso? Nosso projeto dá certo. Então, gente, ó, em outras palavras, o que é o escopo? É a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos.
Ele é elaborado para explicar os limites de um projeto, estabelecer responsabilidades de cada membro da equipe e apontar os procedimentos tanto para a realização quanto para a verificação e aprovação do trabalho. Tudo isso que eu falei, tá? Atividades que você tem que desenvolver. Dentro dessas atividades, você vai listar os objetivos dela e as entregas, tá? O que são as entregas? O resultado dessas atividades, beleza? Atividade de contratações. Quais são os resultados dela? A entrega. Um contrato celebrado entre você e o seu fornecedor, tá bom? Atividade de gerenciamento de riscos. Qual é a entrega? O plano de gerenciamento de risco que você vai ter que tratar dentro do seu projeto. Ok, gente? Então, dentro da estrutura, dentro do meu escopo, depois que eu defino o meu escopo, eu tenho que partir agora para o desenho da minha estrutura analítica do meu projeto. Tá? Ó. Definido o escopo, passamos então para o desenho da estrutura analítica. Essa estrutura pode ser apresentada na forma gráfica ou indentada e define as entregas do projeto e a decomposição em pacotes de trabalho, tá? Gente, eu vou definir as atividades, depois que eu vou definir, eu vou fazer o quê? Desenhar essas atividades. Posso desenhar numa estrutura gráfica ou de forma indentada. Então, a gente vai ver agora, ó, desenho gráfico da nossa atividade, tá? Projeto viagem aqui na tela, ó, tá? Quais são as atividades que eu tenho que passar a executar, ó? Definição do roteiro da viagem, aquisição de passagens, reserva de hospedagens. Dentro disso, ó, eu preciso seguir alguns objetivos. Ó. Estabelecer as datas aqui dentro do roteiro da viagem. Aqui dentro da aquisição de passagem, ó, escolha do meio de transporte, da companhia. E aqui a minha entrega, ó, gente. Ó, objetivos de entrega, aquisições dos bilhetes, não é isso? Além disso, eu tenho a escolha da localidade, lá em reserva de hospedagem, tá? Escolha do hotel e efetuar a reserva, lá o meu resultado, tá ok? Posso apresentar dessa outra forma aqui, isso aqui já é de uma forma mais indentada, tá? No entanto, em relação à estrutura analítica do projeto, o que eu posso dizer para vocês? Isso aqui que está na tela aí para vocês, gente, é a mesma coisa daquela figura gráfica. No entanto, o que a gente pode ver em relação uma com a outra? Tá? A outra é de mais fácil identificação. Como é que eu posso dizer assim? Você consegue se localizar de forma mais fácil dentro da outra estrutura analítica. Então, você vai utilizar a EAP para poder estar negociando alguma coisa com pessoas da sua equipe, partes interessadas, pessoas de fora. Você utilize uma estrutura analítica em forma de gráfico. Ela é bem melhor apresentada, ela é de fácil compreensão, tá? E aí, gente, vamos lá, né? Eu estou falando demais. A gente tem uma visita inusitada agora aqui no nosso estúdio, né? Acabou saindo um pouco a atenção aqui, professor. O professor Saulo vai tomar água. Eu vou tomar uma água aqui. Eu queria aproveitar, né, os alunos, parabenizar os alunos da Escola Estácio de Sá, né, que fizeram uma atividade de percurso e enviaram as fotos do trabalho, né? O trabalho ficou lindo, maravilhoso. Parabéns a todos os alunos, onde eles fizeram o plano, né, para a cooperativa deles lá, professor Saulo, tá? Isso, você podia elaborar tanto o plano para a cooperativa, como também você podia elaborar a sua festa de formatura, não é isso? Última disciplina, elaboração e gestão de projetos. Vocês agora vão ter só que concluir o ensino médio para poder ser certificado aqui com o curso técnico do Instituto Federal. E aí, ó, você vai fazer o quê? Quando a gente... Uma das coisas que eu acho importante, né? Você tem que sempre comemorar as suas conquistas. Então, se a gente está traçando esse plano, né, por mais que seja uma atividade de percurso em uma disciplina, tentem executá-los. E aí passem para a gente lá no chat Zap como que foi essa execução. Então você chegou lá no final do ano, conseguiu aprovação em todas as disciplinas, conseguiu aprovação em todas as disciplinas do cooperativismo também, manda aquela fotinha da comemoração, que é a execução do seu projeto, a sua atividade de percurso 2. Então, parabéns para quem se propôs aí a fazer e parabéns para quem fez da forma correta, aí, seguindo os passos do PMBOK e tudo aquilo que a gente pôde trazer para vocês dentro dessas nossas 4 aulas, 5 aulas que a gente teve
até agora, né? Então a gente já viu bastante coisa em relação, a gente viu conceito, viu um pouco de história, a gente viu estrutura analítica, escopo. Agora a gente vai ver a questão de riscos em um projeto, né? Então, conceito primeiro, tá? Do que é risco, ó. Segundo o PMBOK, risco do projeto é um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto, como tempo, custo, escopo e qualidade. Tá? É importante saber que um risco pode ter uma ou mais causas que podem gerar um ou mais impactos. Então, o que a gente tem que anotar aí, gente, ó, sobre riscos? Primeiro que é um evento. E é um evento de quê? De incerteza, não é isso? E se ele é um evento de incerteza, ele pode gerar dois resultados possíveis. Ou seja, o efeito positivo, ou seja, o nosso efeito negativo. Quando a gente fala em risco, a primeira coisa que vem na cabeça é algo de errado que vai acontecer. No entanto, a gente pode ter riscos que a gente pode acabar ganhando alguma coisa dentro do nosso projeto, né? O professor já deu o exemplo aqui da partida de futebol. Um risco, gente, ó, quando você define uma equipe para poder entrar em campo, você fazer alterações nessa equipe pode ser um risco, né? Por quê? Porque aquele jogador talvez não tenha treinado o suficiente, porque já tem ali em campo 15 minutos de bola rolando, por exemplo, você já tem ali uma afinidade maior entre os jogadores. E aí você fazer uma troca pode ser um risco, né? Você pode desorganizar aquela equipe, no entanto, você também pode acabar organizando. Então pode ser um risco positivo. Vai que aquela pessoa que acabou de entrar em campo, consegue pegar uma bola e fazer o gol, né? Qual é o objetivo da nossa partida, professor Ademar? É ganhar, não é isso? Então, para a gente ganhar, a gente tem que fazer o gol. Então, você tem que assumir esses riscos, lembrando que podem ser positivos e negativos. Os riscos de maior impacto que a gente tem, e é aquele que a gente traça os planos de risco do nosso projeto, são os riscos negativos. Não é isso? Porque aquilo que vem positivo, bônus para a gente. Mas aquilo que vem para atrapalhar, para dificultar, ou simplesmente para fazer com que o meu projeto seja fracassado, esses aí a gente tem que traçar ações para que a gente possa minimizar, exterminar, jogar para longe tudo isso que pode acontecer de ruim dentro do nosso projeto, tá? Então, sobre riscos ainda, gente, ó, onde que a gente deve atuar em relação aos riscos no nosso projeto, tá? Nós temos esse cenário aí possível, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um ambiente em que a gente não tem informação nenhuma, tá? Que é a minha total incerteza. Aqui, meu amigo, ó, a gente não tem como agir, a gente não tem como traçar nada, porque a gente não conhece de nada. A gente tem aqui o outro cenário lá na extremidade da direita, ó, informação completa, total certeza. Se eu tenho total certeza, é só executar aquilo que eu planejei, né? Tenho todo o domínio, tenho toda certeza do que vai acontecer, então eu não preciso traçar nenhum plano para isso. E aqui, ó, quando eu tenho informação parcial aqui nesse cenário do meio, aí aqui, ó, é que eu vou estar traçando o meu plano de riscos, tá? Quando eu tenho incerteza geral ou quando eu tenho incerteza específica, tá? E aí, ó, é que eu vou estar trabalhando o escopo do gerenciamento do meu risco. Aí eu vou ter que traçar, tentar levantar dentro de todos os cenários possíveis e impossíveis, o que pode dar de errado dentro do meu projeto e o que pode dar de certo. E traçar tarefas com objetivos específicos para poder tentar, ao máximo possível, minimizar os impactos desse risco dentro do meu projeto. Tá bom? Então, sobre os riscos, ó, eles possuem dois componentes, causa e efeito. Certo? Então, o que é a causa? Ó, possui uma probabilidade, é a chance e a oportunidade de algo ocorrer. O efeito possui um impacto, é um prejuízo caso o evento ocorra, tá? Então, quando a gente fala em gerenciamento de riscos, ó, para a gente poder tratar isso, a gente tem que ter em mente sempre que a gente vai ter, ó, uma probabilidade versus um impacto. Aí eu tenho que definir o que eu vou fazer com esse risco. Se probabilidade for alta, impacto for alto, aí eu tenho que traçar ações com resultados eficazes para que eu possa estar tratando esse risco. Tá? Existem riscos que a gente consegue
até não sofrer, né? Você consegue até desviar desse risco, digamos assim. Professor, a partir do momento em que você tem mais informações, quanto mais informações você vai ter a respeito do teu projeto, você vai correr menos riscos. Então, o importante é você ter essas informações em mãos, procurar essas informações, né? Porque se você for uma pessoa que está gerenciando um projeto e que não busca essas informações, quando você parte para a linha de risco, né, a tendência é que esse efeito seja negativo. Então, quanto mais informações você tiver, você vai calcular os riscos que você vai correr, o efeito será minimizado. Com certeza minimizado, e você terá um efeito positivo. Perfeito, é isso aí. Você consegue contornar situações fazendo um plano de gerenciamento de riscos, tá? E aí os riscos você tem que ter em mente que ou você aceita conviver com esse risco, ou você transfere esse risco para outra pessoa, ou você simplesmente vai traçar ações para poder tratar esse risco, para que o impacto dele seja o mínimo possível, né? E eu consiga ali, dentro de todos os cenários possíveis, alcançar o objetivo maior do meu projeto. Só para complementar, professor Saulo, os riscos sempre existirão, né? Então, se eles existem, eu tenho que calcular esses riscos, né? Então, o bom empreendedor é aquele que calcula os riscos, né? Todos os riscos. Para ter esse efeito, a procura do efeito positivo, que é o mais interessante, né, para todos. Sim, verdade. O empreendedor ele tem que estar sempre atento aí, né, professor? Vai aceitar cartão, não vai aceitar cartão? Quais são os riscos de aceitar o cartão? Qual é a taxa do banco? Qual é o melhor banco que eu vou poder estar trabalhando? Então aí, você tem várias incertezas, não é isso? Tudo são perguntas que nos levam a quê? A várias incertezas. E aí o que eu tenho que fazer enquanto gerente de projeto? Não precisa ser só o gerente de projeto não, tá, gente? Se for designada essa atividade para mim, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que ir atrás, como o professor disse, né, de toda a base necessária para que eu possa conhecer de forma mais afinada e eu possa ali traçar estratégias para contornar todos esses riscos aí do nosso projeto, tá? E em relação ao gerenciamento de riscos, a gente tem aqui algumas atividades a seguir, tá? Quais são elas? A primeira, planejar o gerenciamento de riscos. Eu tenho que fazer um plano para iniciar o plano, tá, gente? Depois eu tenho que identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos e aí, partir para a execução lá do meu gerenciamento de risco, eu tenho que sempre estar monitorando e controlando. Então, eu tenho que identificar, realizar as duas análises possíveis, que é a análise qualitativa e a análise quantitativa, ou seja, quantas vezes esse risco pode ocorrer ao longo do meu projeto, e a qualitativa é qual é o impacto que ele pode ter ao longo do meu projeto também, tá? Aí eu vou planejar as respostas, quais são as ações que eu vou tomar para que eu possa me livrar desse risco, ou para que esse impacto seja aí, positivo, ou que ele seja o mínimo possível dentro do meu projeto. E cuidar sempre, né? Tá sempre olhando, realizando ações para que eu possa estar ali contornando todas essas situações de risco, que é o monitoramento e controle dentro do gerenciamento de riscos do meu projeto, tá bom, gente? Anotem isso aí também. Olha só, sobre os riscos, tá? Os riscos eles são classificados, aliás, são categorizados da seguinte maneira, Eu posso ter riscos técnicos, esses riscos técnicos aí são associados aos trabalhos técnicos do meu projeto, aí é o conhecimento da minha equipe, tá? Se a minha equipe conhece, esses riscos técnicos, a gente tem muito, vou dar agora um exemplo da minha área, não sei se o pessoal vai, mas no desenvolvimento de sistemas para computadores, existem muitos riscos técnicos. Às vezes o cliente exige a produção em uma linguagem de programação específica que a equipe não tem conhecimento, não tem domínio. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Se ela não tem conhecimento e domínio daquela linguagem, não vai conseguir fazer, tá? Vamos dar agora um exemplo dentro da nossa realidade, cooperativa agrícola, né? Vou fazer uma plantação, mas nenhum dos meus cooperados, eles têm conhecimento de como que trabalha o solo, não tem nenhum engenheiro agrícola ou técnico agrícola dentro da minha cooperativa. Isso que eu preciso fazer? Isso é um risco técnico. Dentro da minha equipe do projeto, ninguém sabe.
Olha só o problema que a gente tem. Isso é um risco. Identifiquei o risco, certo? Quando que isso pode surgir lá? Talvez surja uma vez. Qual é o impacto desse risco? Olha, se eu não trabalhar minha terra, eu não tenho como plantar nada. Então, o impacto é altíssimo. Qual é a resposta que eu posso dar a esse risco? Posso contratar um engenheiro agrônomo para trabalhar na minha cooperativa. Nem que seja temporariamente, só para ele fazer aquele estudo específico, sei lá, a gente vai plantar alguma coisa, ou então ele vai fazer um estudo detalhado, sei lá, seja por 1 ano, 5 meses, aí são os trabalhos lá do meu cronograma que vão definir qual é o tempo necessário para que eu possa contratar esse profissional. Tá? Então, o importante é você identificar qual é a categoria desse risco. Então, esse é um risco técnico. Além disso, ó, a gente tem os riscos organizacionais, tá? Aí já são em relação à organização da cooperativa mesmo, quais são os recursos que eles vão estar liberando, recursos humanos, materiais, absorver as mudanças, tá? Se muda um gerente de projeto, qual é o impacto que isso vai dar dentro da minha equipe. Outra categoria aqui, ó, de custos, tá? Ó, são os relacionados ao orçamento do meu projeto. Esses aí são um dos riscos mais perigosos que a gente tem, beleza? Porque se eu tinha aprovado, digamos lá, vamos fazer uma plantação de laranja, se eu tinha aprovado 500 mil para poder estar trabalhando nessa plantação de laranja, e aí na hora da minha execução, minha cooperativa passa por dificuldades financeiras, e aí eles ao invés de liberar 500 mil, reduzem aí em 10%, né, 50 mil, vai dar 450 mil, eu vou ter que replanejar as minhas ações, eu vou ter que me reprogramar todo para poder estar trabalhando agora com um novo orçamento. E se o corte for maior ainda, aí às vezes eu não consigo nem executar o meu objetivo. Se eu não consigo, aí o meu projeto acaba sendo finalizado e aí eu vou ter lá o meu fracasso daquela atividade específica, daquele projeto específico, tá bom? Aqui, ó, eu tenho também o risco de cronograma, ou seja, não foi executado no prazo previsto, tá? E aí eu tenho riscos externos, esse aqui acontece bastante. Tá? Pode ser uma legislação que mude do governo, o governo edita novas regras para as cooperativas, minha cooperativa participa de bastante licitação, o governo iguala as cooperativas com as empresas, né, de grande porte, quais são os impactos que isso vai trazer. São riscos externos, você não tem como gerenciar, mas você tem como tratar. Você não tem como mudar, mas você tem como gerenciar o impacto desses riscos dentro do seu projeto, tá? E aí, gente, depois que você faz um mapeamento, você tem que colocar nessa matriz de impacto aí, ó, se ele vai ser um risco de crítico, não é isso, ó? Que aí é tudo isso aqui que está em vermelho, tá? Esses riscos aqui, ó, nessa parte rosa, são riscos moderados, ou seja, existe um impacto até um pouco alto. Esses laranjados aqui, ó, são riscos, desculpa, essa parte rosa são riscos altos, vermelho, riscos críticos, laranjado são riscos moderados, risco baixo é o que está em amarelo e tudo que está em verde aqui, ó, são riscos nulos, riscos que eu tenho que monitorar, mas posso ficar tranquilo que provavelmente não vão ter impacto dentro das nossas atividades do projeto, tá bom? Então, gente, ó, a identificação de riscos determina os riscos que podem afetar o projeto e documenta suas características, tá? A identificação de riscos é um processo contínuo, a exemplo de quase tudo no projeto, uma vez que novos riscos podem ser conhecidos conforme o projeto se desenvolve durante todo o seu ciclo de vida, tá? Esse processo é importante para que toda a equipe possa realizar as análises qualitativa e quantitativa do meu projeto. Para quê? Dos riscos do meu projeto. Para que eu possa estar minimizando sempre os impactos causados em relação a esses riscos, tá? O trabalho em equipe, que a gente pode falar de trabalho em equipe aqui, é que você tem que ter algumas habilidades, você tem que estimular a equipe, você tem que estimular cada profissional dentro da sua equipe, tá? Para que você possa trazer ele para o time, que todo mundo possa trabalhar de uma forma que todos tenham os seus objetivos alinhados com os objetivos do meu projeto e que a gente consiga executar todas as tarefas sem ter problema algum. Erros também de projeto é problema de equipe, relacionamento de equipe, comunicação entre equipe. Por incrível que pareça, isso acontece muito, tá? A gente tem dificuldade em alguns relacionamentos, no entanto, a gente não pode deixar que essas dificuldades acabem virando problemas dentro do nosso gerenciamento de projeto. Então, você tem que
tá sempre, enquanto pessoa, tá? E enquanto gerente de projeto, principalmente, estimulando a capacitação dessas pessoas, estimulando essas pessoas para que elas possam ser mais proativas, tá? Enfim, tá trabalhando toda essa sua equipe para que todos possam ali ter os mesmos objetivos, tá bom? Então, a gente já está encerrando a nossa aula. Você, enquanto gerente de projeto, também tem que ter várias habilidades e várias características a seguir. No entanto, a mais importante delas é que você seja um profissional comprometido e disposto a aprender. Tá? Se você tiver essas duas características em mente, isso aqui já é um recado do professor Saulo para vocês, vocês vão conseguir desenvolver todas as atividades do seu projeto. De coração, eu espero que vocês possam agora realizar uma prova tranquila, tá? Que todo esse conhecimento possa ser agora aplicado nessa avaliação. Parabéns pelo curso, parabéns, tá? Por vocês terem desenvolvido as atividades de percurso. E a gente aqui, enquanto professor, aguarda vocês, quando vocês estiverem fazendo alguma visita, é só vir aqui no Instituto Federal, que a gente está aqui para recebê-los de portas abertas, tá, gente? Eu vou me despedindo por aqui, no entanto, vou passar agora a palavra para o professor Ademar, para que ele também possa dar aí o seu tchau, né? Ok, professor Saulo, um abraço a todos, né? Espero que vocês tenham compreendido as nossas aulas e lembrar que a prova está aí para vocês fazerem, uma prova extremamente fácil, porque eu quero desejar nesse momento, professor Saulo, uma boa sorte a todos aqueles que estudaram e prestaram atenção. Sorte tem quem estuda, professor. Verdade, professor. É por isso que eu digo, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto aluno, comprometimento e disposição para aprender. Essa é a palavra certa, as palavras certas para o sucesso, tá? Então a gente não vai mais falar nada não. Tchau, boa prova para todo mundo. Valeu. Educação à distância, mudando realidades.